Boa noite, Evandro, tudo bom? Como é que vai? Está me ouvindo bem? Diz só se o som está ok aí, por favor. Boa noite, Ricardo. Está conseguindo ouvir bem? O som está chegando bom para vocês aí? Testando o som. Estão ouvindo bem? Wellington, Evandro, som ok? Ricardo, Tripa Seca, Evandro, tudo bom? Bom, vamos começar. Desculpem o atraso, tivemos um problema técnico aqui. A tela travou, tive que reiniciar o computador. Mas vamos retomar aqui a nossa live. Bom, é um prazer ter vocês aqui. A live vai ficar gravada, como sempre. Esse é um projeto que a gente faz aqui no canal Viver de Renda, um projeto que a gente batizou de Ações que Transformam. E nesse projeto a gente está procurando sempre trazer pessoas que conhecemos ao longo de nossa carreira profissional, enquanto consultores. E aí a gente foi fazendo amizades ao longo da nossa jornada, do nosso caminhar, e a ideia aqui é sempre compartilhar experiências, vivências, aprendizados, e de alguma maneira a gente tem sempre procurado trazer algumas pessoas que possam dar um depoimento, fazer um relato sobre as coisas que viveram, que aprenderam. Ao longo dessas nossas lives, a gente teve a oportunidade de trazer aqui Alceli Barroso, da IBM, trouxemos aqui também o Marcos Costa, da Alstom, da GE Transportes, tivemos o Reinaldo Polito, falando sobre comunicação, especialista em oratória, escritor. Enfim, estamos sempre trazendo pessoas que possam agregar, trazer um pouco do seu conhecimento e contribuir com vocês. No dia de hoje não poderia ser diferente, nós fizemos um convite para um velho amigo, conheci ele quando ele estava à época na Microsoft, tive a oportunidade de conhecê-lo por interferência de um amigo em comum, João Comerlato, e então começamos a ter uma convivência profissional e fizemos uma boa amizade. E o Emílio, ele tem uma bela trajetória profissional, esteve em algumas grandes multinacionais, a McAfee, a IBM, depois pela Microsoft e recentemente passou também pelo Instituto Ayrton Senna. Então tem uma visão de mundo muito rica, muito interessante, com experiências em multinacionais, experiências na área de tecnologia em especial e na área de educação. E são temas que nós estamos sempre aqui no canal Viver de Renda falando para vocês, né? Então, acredito que ele vai poder contextualizar um pouco da evolução da carreira profissional dele, contar um pouco da trajetória profissional, os desafios, dos aprendizados, falarmos um pouco sobre como construir uma carreira de sucesso, como evoluir dentro de empresas multinacionais, como foi trabalhar na empresa do Bill Gates, né? Contar um pouco dessa experiência e, ao mesmo tempo, refletir com vocês sobre educação, porque a gente sempre bate nessa tecla aqui, que se queremos ter sucesso nas nossas vidas, não podemos abrir mão de investir em educação. Eu tenho uma frase que eu repito sempre aqui, que o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. Então, eu sempre me lembro de uma citação do Dostoiévski, que ele dizia que nós precisamos abrir as gaiolas e nos lançarmos no vazio. O vazio sempre tem aquele aspecto da surpresa, né? O que é que pode estar ali naquele vazio? Quais são as oportunidades? E muitas vezes ficamos no medo, imobilizados diante desse medo, desse receio, e preferimos muitas vezes a segurança, essa zona de conforto da gaiola, né? Mas definitivamente nós não nascemos para ficar dentro de gaiolas, nós temos que ter coragem de nos lançarmos na imensidão desse vazio. E a nossa história, nós vamos construindo dia após dia. São as nossas escolhas. E eu lembro sempre de uma conversa que eu tive com o Emílio uma certa feita em São Paulo, que ele me falava dessa expressão na cultura americana do trade-off, né? De que diariamente a gente faz escolhas. Temos que sempre tomar a decisão de optar por um caminho em vez de outro, usar alguma coisa em vez de outra, aprender algo em detrimento de outro. E eu acho que é isso que é a nossa vida. O que nós precisamos é evoluir
para que a gente aprenda a fazer as melhores escolhas. Eu acho que é isso que nós temos que ter em mente, né? Não podemos ter medo de decidir e temos que sempre tentar fazer os melhores caminhos, os caminhos menos percorridos, nos afastar do ruído, da multidão. É isso que vai fazendo com que a gente possa fazer uma trajetória bem-sucedida e evoluirmos. Bom, eu vou convidar o Emílio, vou dividir a tela aqui com ele, e aí a gente vai começar esse papo a partir de uma apresentação dele, e a gente vai evoluindo numa conversa naquele estilo que vocês já conhecem, que é um bate-papo, e a gente vai interagindo e desenvolvendo os temas conforme eles forem evoluindo aqui. Então, deixa eu convidar aqui o Emílio para essa conversa. Boa noite, Emílio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Olha, é um prazer enorme tê-lo aqui. Muitíssimo grato, Clóvis. Muito boa noite a você, a todos e a todas que nos ouvem, nos veem nesse momento. Em especial aqui, eu estou vendo o chat, estou acompanhando, eu só não consigo interagir com vocês, porque nós estamos do outro lado aqui. Mas a Nara, o Wellington foram muito gentis em me cumprimentar. Então, boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar com você nessa noite, Clóvis. Maravilha. Emílio, vamos começar. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco e contextualizasse quem é Emílio Munaro, sua origem e um pouco dessa trajetória de vida, e aí a gente vai interagindo e batendo um papo de uma forma bem descontraída. Vamos lá, claro, vamos lá. Bem, pessoal, meu nome é Emílio Munaro, os meus pais, eles vieram, na verdade, assim, de uma origem italiana. Os meus avós paternos são do norte da Itália, meus avós maternos são do centro-sul da Itália, se casaram na Itália e vieram para o Brasil. Então, meus pais, eles são a primeira geração de italianos fora da Itália. E eu sou a segunda geração. Então, não tenho como negar a minha origem. Mas não muito diferente da origem de muitos de nós aqui no Brasil, os meus pais não tiveram muitas oportunidades em relação à educação. O meu pai estudou até o 2º ano, a minha mãe até o 4º ano, e eu consegui chegar ao curso superior, a um MBA, a falar outros idiomas, mas eu vou contar essa história para vocês. Papai e mamãe não tiveram muitas oportunidades. Para vocês terem uma ideia, nós sequer tínhamos casa própria, o que fazia com que no final de cada ano nós tínhamos que mudar de casa, Clóvis, de uma casa para outra todo ano. Como vocês sabem, a educação básica ela é formada por 12 anos de ensino, né? Vai desde ali do ensino infantil até o final do ensino médio. Isso é o que a gente chama no Brasil de educação básica. E ela é formada aí por 12 anos de estudo. Nesses 12 anos de estudos, eu estudei em 9 diferentes escolas, todas públicas. Eu nunca estudei numa escola particular. Eu só estudei em escolas públicas municipais e estaduais. Aos 17 anos de idade, eu entrei na universidade, direto. Sem cursinho, sem nada, ali batalhando para poder fazer o que eu teria que fazer. Entrei na Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo. Para quem conhece, o Mackenzie, ela se compara a uma organização pública aqui, e por serem presbiterianos, eles têm um valor bem diferenciado. Não consegui entrar numa universidade pública brasileira, nem estadual, nem federal, mas eu entrei ali no Mackenzie em 7º lugar para um curso de tecnologia da informação. Aos 21 anos de idade, eu já estava com a minha primeira graduação feita, não é? E era já gerente de reservas e atendimento a clientes da Varig, a extinta Varig. Você lembra dela, Clóvis? Lembro. Foi uma das grandes companhias aéreas brasileiras, né? Exatamente. Para aqueles que são muito mais jovens, a Varig ela foi a maior empresa aérea do Brasil. Ela teve 90 anos, né, de trabalho aí, ela foi depois adquirida pela Gol, né? E aí teve essa continuidade. Então, aos 21 anos de idade, eu já tinha minha primeira graduação feita, era gerente de reservas de atendimento a clientes, com uma equipe de 45 profissionais. O mais novo tinha 25 anos de idade, a mais experiente tinha 45, eu tinha 21. E como o Clóvis falou aqui na introdução da nossa conversa, né, a gente falava muito sobre essa palavra trade-off. Trade-off. O que significa trade-off? É troca. Aos 21 anos, para que eu chegasse nessa posição, eu tive que abrir mão, sim, de uma parte pessoal da minha vida. De ir para a balada, de sair com os amigos, não é? Mas são escolhas. A vida, né? E se nós podemos começar as nossas reflexões da noite de hoje,
A primeira reflexão é essa, não é? Tudo na vida é uma questão de trade-off, de escolha, de trocas. A segunda, choices. A vida vai ser sempre feita de escolhas. E a partir das suas escolhas é que você vai ter as consequências daquilo que você decidiu. Mas aí foi, né? Aos 24 anos de idade, assumi meu primeiro cargo como diretor. E aí tem uma história muito legal que poucas pessoas conhecem. Eu fui diretor operacional de uma empresa formada por 2 sócios. Um era o maior distribuidor da Microsoft no Brasil, o outro era o maior revendedor da Microsoft. Ambos se uniram, criaram uma empresa e nós prestávamos serviços de atendimento a clientes para a Microsoft aqui no Brasil, empresa da qual eu me tornei, então, diretor. Só que o meu desejo era trabalhar numa empresa norte-americana, né? Uma empresa multinacional. E eu namorava, né, a Microsoft ali até um dia, depois de 2, 3 anos que eu fiquei insistindo, um dia eu entrei na sala do diretor da Microsoft e falei assim, amigão, e aí? Eu vou ou não vou ser contratado por vocês? Eu acho que ele não estava num bom dia, ele disse assim para mim, sabe quando eu vou te contratar? Nunca. Eu falei, pô, por quê? Ele falou assim, porque você trabalha na empresa dos 2 maiores empresários que trabalham para a Microsoft. Um é o dono do maior distribuidor, o outro é o maior revendedor. Eu jamais vou contratar você. Eu pensei por alguns segundos assim e disse assim, qual que é o seu maior concorrente? O nome do executivo eu me lembro como fosse hoje, Sérgio Viana. E aí ele falou assim, a IBM? Claro, a IBM é a maior competidora da Microsoft. Isso nós estamos falando de 1993, 94. Falei, pois bem, é para lá que eu vou trabalhar. 6 meses depois, eu estou empregado na IBM como gerente de marketing, gerente de canais. Depois eu me tornei o diretor de canais da IBM aqui no Brasil. E aos 29 anos, eu me tornei o diretor de marketing e comunicação para a América Latina da McAfee, aquela empresa de antivírus, tá? Que vocês devem conhecer. 28 anos, né? Menos de 30 ainda, como o diretor de marketing e comunicação para a América Latina. Foi uma experiência incrível para eu poder lidar com pessoas da América Latina como um todo. Nós tínhamos operações no Brasil e no México. No ano em que eu estava nessa organização, nós compramos um parceiro de negócios da McAfee na América Latina que tinha escritórios em mais 7 países. E aí eu passei, além do Brasil e do México, também a administrar negócios na Costa Rica, na Venezuela, quando a Venezuela ainda estava um país muito próspero aqui, a Colômbia, o Peru, Equador, Argentina e Chile. Então eu tinha 9 territórios para administrar. Aos 30 anos de idade, eu fui convidado para ser o presidente da McAfee no Brasil. Eu era muito jovem, né? Somente 30 anos de idade. E aí veio o grande convite. Por isso que eu digo, pessoal, terceira reflexão da noite. Acredite. Acredite naquilo que você quer. Um dia isso vai acontecer. E aí foi ao contrário. Ao invés de eu ir atrás da Microsoft, foi ela que veio atrás de mim. E aí eu fui trabalhar na Microsoft aos 35 anos de idade, onde eu me tornei o primeiro diretor de educação da Microsoft no Brasil e cidadania corporativa. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Clóvis e desde então desenvolver este trabalho. E aí a minha vida foi marcada por 2 episódios um tanto que trágicos, mas que mudariam aí minha vida executiva como um todo. Eu tenho uma irmã 10 meses mais velha do que eu e um irmão 10 anos mais novo. Esse meu irmão, ele, ao reagir a um assalto, ele foi assassinado aos 26 anos de idade e deixando 2 filhas, as quais eu passei a cuidar, minhas filhas, né? Hoje elas têm 19 e 20 anos, cada uma delas. Isso aconteceu em Cajamar, para quem não conhece aqui. Cajamar é um município da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e uma cidade, infelizmente, naquele momento, muito violenta. E o mesmo rapaz que assassinou meu irmão, 3 anos depois, ele sequestrou e matou o meu pai. Nossa. Aí ficou difícil. Ficou difícil porque eu perdi a esperança, né? Eu perdi a esperança nesse país
E eu, como meu pai já tinha me deixado uma cidadania italiana, eu estava pronto para deixar o Brasil, somente com a minha irmã. Infelizmente, a minha mãe já havia falecido aos 51 anos de idade, vítima de lúpus eritematoso sistêmico. O meu pai, assassinado aos 70 anos, o meu irmão, só me sobrava a minha irmã e o meu sobrinho, além das minhas duas sobrinhas. E quando eu estava com tudo pronto para sair do país, eu senti meio que uma voz de propósito e disse, não, eu não vou desistir desse país, esse país é meu, né? Eu nasci aqui, esse país é meu, é do Clóvis, é do Evandro, é da Isaura, é do Daniel, é de todo mundo. E como brasileiro, eu decidi permanecer e fazer da minha vida executiva um propósito dentro da educação. Então, vamos deixar uma coisa clara. Eu sou executivo de formação e continuo sendo um executivo, porém com um propósito de vida bem definido, que é, através da educação, você transformar a vida de pessoas. Foi aí que eu recebi um convite da Viviane Senna, irmã do piloto Ayrton Senna, para ser o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, por onde eu fiquei durante 4 anos. Né? E ao sair agora, o ano passado, estou me dedicando à minha carreira executiva de consultoria na área de educação, para nós pensarmos um Brasil melhor. Eu faço parte do movimento Todos pela Educação, sou membro eletivo lá deles, tivemos um encontro belíssimo nessa semana, e essa é a minha jornada de vida. Jornada essa que eu tenho muito orgulho em compartilhar aqui com vocês, porque além da minha formação em tecnologia, eu fiz um MBA em Administração Internacional na Universidade de Toronto, no Canadá, na Rothman Business School, e falo 4 idiomas. Além do português, eu falo espanhol, falo inglês. Inglês é a minha segunda língua. Eu falo inglês tão bem quanto o português, porque eu sou professor de inglês também, e, obviamente, o italiano, por pertencer à minha família. É isso, Clóvis. Olha, amigo, você aí já fez já nos trouxe aí uma riqueza de conteúdo e de informação excepcional, né? Porque é muito bacana exatamente essa ideia da live, por esse aspecto, né? Da gente poder compartilhar histórias valiosas de vida, né? O outro é sempre alguém que tem muito a nos contar. E quando a gente exercita esse diálogo, né? Eu tenho visto que as pessoas estão cada vez tendo uma certa dificuldade de fazer isso, né? De parar para escutar o outro. Acho que também um pouco dessa coisa da tecnologia, está todo mundo muito com pressa e às vezes muito na superfície, não se aprofunda em muita coisa, né? A tecnologia ela nos permite nos aprofundar, mas muita gente fica só naqueles poucos caracteres. E a vida, na verdade, é isso, né? Essa riqueza de chegar aqui e ficar batendo um papo, e tantas outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento, refletindo sobre suas palavras, sobre suas histórias, sobre suas experiências. Super obrigado por estar compartilhando isso, que eu acho que é um depoimento forte e que traduz muito de quem é você. Mas eu queria pensar algumas coisas de tudo isso que você colocou. Primeiro isso, né? Quer dizer, uma carreira que você iniciou e que você falou que você tinha já uma ideia do que você queria. E que me parece que, ao relatar isso, essa determinação já vem de muito cedo, porque você galgou posições de direção e de convite até para ser presidente com menos de 30 anos. Como para um jovem construir essa maturidade, né, de ter tantas certezas, quando a juventude, de certa forma, é um período de tantas incertezas, de tantas inseguranças? Comenta um pouquinho sobre isso. Linda pergunta, né? E complexa para o nível de resposta. Mas, Clóvis, a quarta reflexão que eu queria deixar com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui é que nós podemos tudo o que nós quisermos em nossas vidas. Basta nos acreditarmos. Mas acreditar de verdade aquilo que você quer. Muitas vezes, nós não temos a compreensão do entendimento de tudo que acontece na vida da gente. Independente da sua religião, da sua crença, existe uma energia suprema que muitos chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Oxalá, outros chamam de sei lá, né? Outros falam, eu prefiro chamá-lo de Criador,
essa energia está existente nesse universo, né? E muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das coisas que me tornaram um homem resiliente, elas vieram das dificuldades pelas quais eu passei, né? Sim. Então, diante da necessidade de mudar de escola todos os anos, Clóvis, por exemplo, vocês acham que era fácil? Não era, não. Porque aquela coisa... Hoje a gente chama de bullying, né? Mas naquela época era bem pior. Eu entrava numa escola, eu era no novo, né? Durante os primeiros 6 meses, ninguém falava comigo, porque eu realmente entrava determinado a estudar. Então, eu chegava na sala de aula, sentava na primeira carteira, olhando para a professora, ouvindo críticas de todos os meus amigos, né? Meus colegas de classe, mas que eu não dava bola. Por isso que eu sentava na frente. Eu sentava na frente por uma decisão lógica, para ter na minha frente só o professor. Porque se eu tivesse outros alunos na minha frente, eu teria que ouvi-los. E aí eu ia me desfocar, né? Eu ia perder meu foco, a minha persistência e a minha resiliência. Então, eu deixava para trás. Durante as aulas, eu me focava completamente. Eu fui o melhor aluno por todas as escolas que eu passei. E por que isso aconteceu? Por causa das dificuldades financeiras e econômicas que nós passávamos em casa. E eu dizia para mim, aos 10 anos de idade, eu lembro que uma prima um dia me falou: Emílio, você olhou para a tia Magali, que era uma tia que eu tinha naquela época, muito rica. E eu falei assim: eu vou ser rico que nem ela. Então, essa determinação veio, de fato, assim, em mim. E eu dizia, Clóvis, que só tem 3 formas de você ficar rico na vida, né? Ou você se dar bem, não necessariamente rico significa se dar bem, né? Mas você só tem 3 formas. Ou você nasce numa família já bem abastado, que não era o meu caso, ou você rouba, que também não é o meu caso, ou você vai batalhar, você vai estudar, você vai atrás daquilo que você quer. Então, eu já tinha isso em mente comigo desde os meus 8, 9, 10 anos de idade. Quando, a partir dos 10 anos, eu passei a mudar de escolas anualmente, eu sabia da resistência que existia, porque eles me chamavam de CDF, né? Aliás, pessoal, não vou traduzir para vocês o que significa CDF, não, tá? Mas, como eu era o melhor aluno da escola, eu recebia críticas. Durante os primeiros 6 meses, eu era o rapaz mais odiado na escola, mas nos outros 6 meses finais, eu era o mais amado. Sabe por quê? Porque eu já tinha fechado as minhas notas. E aquelas pessoas, né, os meus colegas de sala não tinham, eu ficava dando aula para eles. E vou dizer uma coisa para vocês, eu ganhava dinheiro, viu? Eu cobrava, na época, R$10, era o equivalente de R$10 por hora de aula. E eu dava aula, ficava dando aula e ganhando meu dinheirinho. Então, essas coisas, Clóvis, é que transformaram a minha forma de ser para que eu fosse uma pessoa resiliente, persistente, e fosse atrás daquilo que eu queria. Hoje, a ciência me diz que isso são competências socioemocionais. Mas naquela época eu não tinha essa visão. O que eu tinha era a certeza de que eu queria dar certo na vida. Maravilha. Muito bem. E aí você começou a fazer a sua carreira profissional e quando você começou a liderar equipes, times, pessoas mais velhas, como foi isso? Quer dizer, eu lhe digo porque, assim, eu quando comecei minha carreira, quando eu também tive posições de lideranças, eu sentia que havia aquela coisa dos mais velhos, vamos dizer assim, de como assim uma pessoa tão mais nova vai ser meu líder? Então, como foi viver com isso e conviver com isso? Olha, Clóvis, agora me traz assim coisas nostálgicas na mente. Porque, como eu disse, meu primeiro cargo gerencial foi aos 21 anos de idade. E aí, de novo, a dificuldade se apresenta para que você traga a solução, né? Para os espiritualistas, né, a gente acredita que a sombra, né, ela se apresenta para que a luz se revele. E era sempre assim que acontecia. Então, numa reunião, por exemplo, de gerências, por exemplo, todos os outros gerentes que estavam comigo na mesa, Clóvis, eles eram mais velhos do que eu. O mais novo, na época, eu me lembro que tinha 35 anos. Né? Então, eu tinha 21, ele tinha 35, e todos os demais tinham acima de 45 anos de idade. Então, tudo que os outros falavam, eles não tinham que provar nada. Estava tudo certo. Eu não.
Quando eu abri a boca para falar, todo mundo fala, esse menino falando, né? Então, toda vez que eu ia para uma reunião, eu ia muito bem preparado. Eu ia com meus relatórios em mãos, com dados e evidências daquilo que eu ia falar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha eu era responsável por uma área de reservas e atendimento a clientes. Então, no momento que eu ia pedir, por exemplo, uma extensão de horário ou um aumento do número de colaboradores e tudo mais, eu tinha que ir com tudo anotadinho, com estudos feitos do número de reservas que nós estávamos perdendo pelo fato de não termos um profissional adicional naquele horário específico. Ao passo que os outros profissionais não. Eles simplesmente falavam, eram escutados, né, ou não, e tinham-se as discussões. E isso me fez ser um profissional diferente. Portanto, isso me moldou para ser um profissional baseado em evidências científicas no momento que eu vou ter uma discussão com alguém sobre qualquer tipo de assunto. E claro, Clóvis, administrar pessoas é uma arte, não é fácil. E devo confessar a vocês que eu vivi 2 grandes momentos da minha carreira. O primeiro deles, aquele momento clássico, onde o chefe é aquele que tem que usar a sua autoridade para que, então, ele se faça presente. Até a hora que você percebe que você não precisa disso. Que líder é aquele que lidera pelo exemplo e não pela autoridade. E eu passei pelos 2 momentos, viu, pessoal? Porque quando eu tinha 20 anos de idade, era difícil de você obter o respeito de uma equipe que tinha 25, 45 anos de idade. Então, eu tive que, muitas vezes, sim, me impor como chefe, dizer, não, eu mando aqui, né? Mas isso nunca foi salutar. Até que, na hora, nas empresas americanas, você aprende que a gestão de pessoas, além de ser uma arte, tem que te colocar como uma pessoa imparcial do ponto de vista de gestão, mas, ao mesmo tempo, muito humana na hora de você liderar as pessoas, fazendo com que elas se inspirem em vocês. Para finalizar esse tema, eu queria colocar uma situação. Olha só como a vida é. Na época da empresa que prestava serviços de atendimento a clientes na Microsoft, eu tive uma mulher chamada Silvia Fernandes. Ela era a pessoa que administrava o trabalho que eu prestava para ela lá. Então, ela era minha chefe, né? E quando eu fui para a Microsoft, ela passou a ser a minha subordinada. Quando eu assumi a diretoria de educação da Microsoft, a Silvia já estava lá há muito mais tempo, né? Ela veio trabalhar para mim. E aí teve um episódio que ela disse assim para mim, né? Ela era muito mais velha, muito mais experiente nesse sentido, e disse assim, ela sentou comigo na sala, no meu primeiro dia como diretor de educação, né? Ela falou assim, eu deveria estar sentada aí, ó, no seu lugar. Ai, não tive dúvida. Eu levantei da cadeira, assim, e falei assim, essa cadeira é sua. Agora, para você sentar aqui, você vai ter que ser boa, tanto quanto eu, né? Porque eu sou bom. Então, eu sempre acreditei em mim. E deixei aberto para a Silvia mesmo. E disse, se você for melhor do que mim, fique tranquila, você vai tomar o meu lugar e eu vou para um lugar maior. Entendeu? Então, as relações de poder em relação a liderados, né? E a liderantes, para mim, uma coisa que mudou de aspecto. Eu deixei de ter uma postura de liderança onde eu tinha que me provar enquanto líder para ser aquele exemplo, né? Onde as pessoas olham e falam, putz, eu quero ser que nem esse meu chefe aí. E é assim que eu vejo que hoje a liderança mais contemporânea se coloca, de você não perder a sua firmeza enquanto líder, mas, ao mesmo tempo, ser muito aberto, muito parcimonioso no entendimento daquilo que é a maior propriedade de uma organização, os seus recursos humanos. Perfeito. Muito bom, Emílio. Falando um pouco dessa sua transição para a Microsoft, né? Você teve uma passagem pela IBM, você se desafiou a sair de onde você estava, porque, na verdade, você estava, vamos dizer assim, do ponto de vista do seu planejamento, você estava utilizando a IBM como uma plataforma de lançamento. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E olha, vou dizer uma coisa. Quando eu fui para a IBM, eu aceitei a primeira oportunidade que tinha lá dentro. Não era o que eu queria fazer. Não era o que eu achava que merecia ganhar. Mas era a forma que eu tinha de começar a trabalhar para empresas multinacionais americanas, que era o que eu queria como meu plano de carreira.
Muito bom. E aí, dessa passagem depois da IBM para a Microsoft, como é que foi? E como foi assim, o seu crescimento dentro da Microsoft? Que eu sei que você teve uma presença, inclusive, internacional. Como foi isso com aquela equipe que naquela época ainda tinha ali o Steve Ballmer, o Bill Gates? Como foi viver essa época? Então, a primeira coisa, assim, né? Sempre foi um sonho trabalhar na Microsoft, porque a Microsoft ela era a referência em tecnologia no mundo, né? Era a maior empresa de tecnologia do mundo. E foi muito interessante porque quando a Microsoft veio para o Brasil em 1989, a Microsoft foi fundada em 1985 pelo Bill Gates, um homem incrível, incrível. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Para vocês terem uma ideia, quando o Bill Gates decidiu se aposentar, a posição que ele ocupava foi dividida entre 3 outros executivos, porque não davam conta. Ele era, na verdade, o estrategista da organização, ele era o estrategista de tecnologia da organização e ele era o estrategista de marketing da organização. Então, imaginem o cérebro do Bill Gates. Aliás, o Bill Gates, ele falou sobre o perigo que nós teríamos, que nós correríamos enquanto uma pandemia mundial em 2014. Ninguém ouviu. Em 2014, ele dizia que o maior risco da humanidade agora seria viver nos próximos 5 anos, né? Ele errou por um aninho, uma pandemia. Que uma pandemia, sim, poderia paralisar a economia mundial, e que o problema não seria uma guerra, mas seria, sim, uma pandemia. Ele disse isso em 2014. Então, ter convivido com ele foi uma coisa, assim, inacreditável. A saída dele da Microsoft foi muito sentida, porque entrou o Steve Ballmer, que tinha um estilo totalmente diferente dele, né? Em certo momento, um tanto que arrogante, né? Porque aqui vem a quinta reflexão. Galera, a arrogância, ela te cega. Ela faz com que você não enxergue. A humildade traz a clareza. Perfeito. E foi o que aconteceu. Porque Steve Ballmer não via o Google chegando. Ele não via a Apple despontando. Ele não via a Amazon sendo criada. E a Microsoft, que era líder absoluto no mercado de tecnologia, né, começou a se ver cercada de outras organizações. E eu vivi esses 2 momentos, porque teve uma situação, Clóvis, que foi muito, muito interessante na Microsoft também, que foi o seguinte: eu entrei na Microsoft para ocupar uma posição de individual contributor, era uma gerência média, aliás, uma gerência alta, mas eu não era um diretor, né? Aliás, meus amigos me acharam loucos, né? Como é que você deixa de ser o presidente da McAfee para ser um profissional sem equipe dentro da Microsoft, que a gente chama em inglês de individual contributor, ou seja, um contribuidor individual. Né? Eles não entendiam. Eu disse, vejam, eu estou trocando uma posição de presidente de uma empresa que fatura $1 bilhão por ano por uma empresa que fatura 50 bilhões de dólares por ano. É isso que eu estou fazendo. Só que eu tinha naquela época 35 anos de idade. Eu estava no início da minha carreira executiva. Eu queria aprender. E vou te dizer, Clóvis, a Microsoft, para mim, foi uma das melhores oportunidades de aprendizado na minha vida. Não se compara ao MBA que eu tinha feito 5 anos anteriormente. O MBA que eu fiz na Universidade de Toronto, no Canadá, não se compara à experiência que eu adquiri trabalhando para a Microsoft. Por quê? Porque o nível de conhecimento dos profissionais era simplesmente absurdo. E ao entrar lá, depois de 9 meses, eu recebi o convite para fazer parte do time de liderança da Microsoft, né? Porque era assim que funciona. Você tem o presidente, tem o time de liderança, que são os diretores, reportando direto ao presidente, e aí tem o terceiro nível, que é a gerência alta. Eu entrei como gerência alta, em 9 meses eu passei, então, a ser diretor da Microsoft aqui no Brasil, e isso mudou. Além disso, como eu tinha um excelente desempenho, eu fui convidado
para um programa da Microsoft chamado Top Talent, que eram os talentos, os melhores talentos da organização. Ele era oferecido a somente 1% dos funcionários no mundo inteiro. Naquela época, a Microsoft tinha 90 mil funcionários, então nós tínhamos um grupo de 100 funcionários que faziam parte desse programa. Para participar, Clóvis, eu tinha que me colocar à disposição para ir aos Estados Unidos a cada 45 dias, para ficar imerso lá durante 3 dias, tá? Para fazer cursos de aperfeiçoamento executivo. Curso de liderança, curso de comunicação, curso de planejamento, tudo que você possa imaginar. Só que não podia ter a desculpa de, eu estou aqui fazendo curso, vou deixar de trabalhar. Não, você tinha que se virar, negão. Entendeu? Então, eu trabalhava, eu fazia meus cursos durante o dia, né? E à noite eu ficava respondendo e-mails como eu estivesse trabalhando aqui no Brasil. É aquilo que eu digo, choices, trade-offs, né? Nessa época, por exemplo, eu não conseguia cuidar da minha saúde, não conseguia fazer uma academia, não conseguia fazer uma dieta, mas eu escolhi isso, aquilo, e está tudo bem, são escolhas de vida, né? Hoje eu pago um preço com o meu joelho, né, que dói um pouquinho por causa da falta de exercício que eu não fiz no passado, mas está tudo bem, foi uma escolha que eu fiz na minha vida naquele momento. Sim. E participando desse Top Talent, Clóvis, a gente tinha sessão com o Steve Ballmer. E aí, muitos de nós puderam falar para ele, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo uma empresa chamada Google vindo aí numa marcha absurda? E aí ele falava que sim, né? Então ele não era idiota, claro, para estar na posição que ele estava. E nesse fórum a gente falava sobre coisas extremamente confidenciais, obviamente, mas que nos despertavam enquanto indivíduos, enquanto executivos. Eu tive grandes momentos de reflexão com essas pessoas, esses cérebros na minha vida, assim, que foram muito brilhantes. Isso é muito bom e você está colocando, né? Porque eu acho que a gente precisa sempre, ao longo da nossa caminhada, né, encontrar referências, né? Pessoas que sirvam de inspiração para a gente. Eu costumo dizer que nós somos as nossas escolhas, né? Então nós precisamos ser seletivos e encontrar essas referências. É como se nós elegêssemos mentores, vamos dizer assim, e que necessariamente, às vezes, não são nem mentores que estão no nosso convívio, né? Às vezes são mentores porque a gente acompanha a trajetória deles, a gente estuda o que eles publicam, o que eles falam, a gente tem eles como um exemplo. Mas também é óbvio, na hora que a gente tem a oportunidade de estar numa empresa como a Microsoft, né, e que você tem a oportunidade de ter uma interação com uma pessoa como o Bill Gates, quer dizer, você aí começa a ter essa possibilidade, né, de aprender com uma pessoa fora da curva, vamos dizer assim, né? Como é que você vê essa questão da importância, né, de buscar essas boas referências, né? Você se sente desafiado, Clóvis, porque muitas vezes, né, pessoas que têm um grande rendimento ou que estudam muito, que acabam se evoluindo demais, elas tendem a se tornar arrogantes. E lembre-se que eu falei, a arrogância te deixa cego, né? E aí você fala, não tenho mais o que aprender. Já aprendi tudo, bobagem. No momento em que você começa a ser desafiado por mentes brilhantes, de pessoas de qualquer outro tipo de formação, é aí que está a diferença. É aí que hoje, né, quando a gente fala de diversidade nas organizações, é isso que se espera. Né? As organizações contemporâneas hoje, quando pensam num ambiente diverso, né, onde você tem a composição de homens, de mulheres, de homossexuais, de negros, de pessoas com necessidades especiais, qual o objetivo disso? É você despertar diferentes visões, diferentes situações e dimensões que possam te desafiar enquanto executivo para que você sane uma situação, um problema de uma organização. Então, isso para mim, como você disse, Clóvis, é primordial. Você se sentir altamente desafiado o tempo todo a você superar as suas próprias expectativas. Perfeito. Emílio, você teve uma passagem muito forte aí nessa área de tecnologia. Como é que você está vendo esse momento agora que a gente está vivendo, né?
outro dia foi o tema da minha live com a Alceli Barroso aqui sobre o futuro do trabalho, né? Onde ela chamava a atenção de que o mercado de trabalho já está demandando profissões cujas graduações sequer existem, cujas formações sequer estão estruturadas. Existe uma nova demanda, um novo trabalho. As academias, ela me falava isso, ao ser da IBM, as academias não estão preparadas para disponibilizar ao mercado esses novos funcionários, esses novos trabalhadores. E aí a gente está falando de toda essa complexidade, fibra ótica, que vai dar uma conectividade de alta categoria, de uma conectividade espetacular. A questão do 5G, que está aí já para ser implementado agora no Brasil, robótica, inteligência artificial. Como é que você está vendo essa transformação que está sendo tão acelerada, né? Por outro lado, num país como o Brasil, que tem vamos dizer assim, um desnível do ponto de vista educacional tão grande, e que as próprias academias que formam pessoas para o mercado de trabalho não estão, como disse a Alceli, preparadas para esse novo momento. Como é que você está vendo isso? Pois é. Em primeiro lugar, queria deixar um beijo enorme para a Alceli. Alceli Barroso, nós trabalhamos juntos na Microsoft, e aí depois eu saí para uma outra organização, ela saiu para a IBM, enfim, olha como as vidas e os caminhos se cruzam, né? O ponto que a gente tem que observar, Clóvis, tem uma pesquisa do World Economic Forum que diz o seguinte: 65% das crianças que estão hoje no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, não sabem o que vão ter de profissão no futuro. 65%. Aí você vai dizer, mas Emília, eu também não sabia. Aos 7 anos de idade, eu não sabia o que eu ia fazer no meu futuro. Não, não é isso. O que o World Economic Forum diz é que a profissão não foi criada ainda. 65%. Somando-se a isso que a Alceli trouxe, né, de fato, Clóvis, a tecnologia, o 5G, ela está trazendo uma evolução exponencial de absolutamente tudo. E vou te dizer mais. A pandemia que se instituiu aí, aqui no Brasil, né, do dia 13, do dia 16 de março de 2020, até agora, muito recentemente, em março de 2022, ela só não foi pior devido à tecnologia. Eu vou fazer uma lembrança para vocês, porque a gente tende a esquecer. Quando a pandemia começou em 2020, e aí os lockdowns começaram a se fazer, as previsões econômicas do mundo eram catastróficas. Existia uma previsão nos Estados Unidos de que a economia americana ia ficar abaixo, né, 20 pontos percentuais, voltando os Estados Unidos à década de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. Sim. Nada disso aconteceu. O Brasil, inclusive, teve recorde de tributos. Foi o ano que nós mais recolhemos tributos. Aí a pergunta é, de onde isso aconteceu? É claro que muitas das funções, né, elas tiveram que ser paralisadas, mas as outras foram impulsionadas pela tecnologia. Veja o Zoom. O Zoom era uma empresa meio que startup ali na Califórnia, né, que simplesmente teve as suas ações assim, quintuplicadas do dia para a noite pelo número de tecnologia que ele começou a disponibilizar. Ou seja, a tecnologia, ela permitiu isso aqui que nós estamos tendo agora, Clóvis. Você em Salvador, eu em São Paulo, conversando com pessoas que estão no mundo inteiro. Você mesmo disse, nós temos pessoas aqui. Aliás, tem uma pessoa que já entrou aqui falando, né, abraços da Califórnia. Nós temos uma pessoa da Califórnia, uma pessoa na Austrália, uma pessoa na Irlanda, né? Então, a tecnologia possibilita esse tipo de coisa. Então, de fato, a tecnologia, ela vem como um acelerador, um catalisador de tudo que nós estamos vivendo. Então, a economia só não ficou pior em virtude da própria tecnologia. Agora, isso provoca
né, tem dois nomezinhos aí de mercado que a Uceli deve ter falado, que a situação não é você só se graduar. Porque hoje em dia, quem entra na faculdade, ao sair, já está desatualizado. 4 anos se passaram, não é? Uhum. E aí nascem no mercado as expressões de reskilling e upskilling. O que significa isso? Reskilling, ou seja, é você redesenhar as suas habilidades para alguma coisa, e o upskilling é você aprender coisas novas a partir daí. E vou dizer uma coisa para você, Clóvis, a McKinsey, não foi a Roland Berger, fez um estudo, né, que no passado nós tínhamos 3 fases principais de vida. Você estudava até os seus 24 anos de idade, tinha uma carreira única e você se aposentava. Hoje em dia, as pessoas estão tendo, no mínimo, 2, 3, 4 diferentes carreiras no decorrer do seu período. Entendeu? Sim. Então, pessoas que começaram com uma formação e que hoje fazem alguma coisa completamente diferente. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de movimento que se espera com esse mercado de trabalho tão dinâmico que nós estamos vivendo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade social corporativa, né? A gente viveu aí uma época onde as empresas começaram a ser cobradas, vamos dizer assim, pela sociedade, para que não apenas se preocupasse com os lucros, mas que também se preocupasse com o seu entorno. E isso, vamos dizer assim, a gente viu já ensaios disso aí na década de 80, e a gente foi vendo isso crescendo e tem ganhado força cada vez mais, né? Como você tem visto essa evolução da responsabilidade social das empresas? Como você vê isso? Muitas vezes eu percebo que o público não entende muito bem, mas, poxa, a empresa não tem que olhar o lucro, não tem que ver as ações subindo na bolsa? Não é isso que é importante? Não é isso que ela deveria estar se preocupando? Por que uma empresa está fazendo, como a Magazine Luiza, que fez um programa de trainees para negros, né? Por que as empresas agora saíram em massa, né, da Rússia? Por que saíram de um mercado tão bom, inclusive assumindo prejuízos, né? E nós vimos ali mais de centenas, e mais de 300, 400 grandes empresas multinacionais simplesmente fecharem as portas e dizer tchau, Rússia, este é um lugar que nós não queremos estar por conta das decisões que vocês estão tomando nessa guerra contra a Ucrânia. E aí a gente vai vendo, né, Nike se posicionando em outras questões. Como você vê e fala um pouquinho sobre essa experiência dentro de uma grande empresa como a Microsoft? Claro. Clóvis, em primeiro lugar, o mundo se tornou mais complexo, né? Sim. A gente tem vivido situações bem diferentes do que nós vivemos há 5, a 10 ou mesmo 15 anos atrás. Quando eu entrei na Microsoft, né, em 2005, a maior cobrança que nós tínhamos enquanto executivos era trazer a diversidade para a organização, dando oportunidade a mulheres. Eu me lembro que, como parte do leadership team, né, nós éramos medidos por um scorecard aí de performance, e a Microsoft, no ano que eu estava lá, tinha 25% do seu quadro composto por mulheres. 75% eram homens. E só se falava nisso como diversidade. Diversidade era ter mulher no ambiente de trabalho. Eu estou falando de 15 anos atrás. Hoje, diversidade é vista de outra forma. A diversidade se fala como é que eu olho e respeito uma pessoa preta, como é que eu olho e respeito uma pessoa com uma sexualidade diferente daquela dita como padrão no mundo, né? Como é que eu olho para uma pessoa com uma etnia diferente da minha? Como é que eu olho para uma pessoa com uma religião diferente, sim, uma crença diferente da minha, e assim sucessivamente. As pessoas estão começando a se questionar diante de uma série de situações aí. E as pessoas têm se posto. Um movimento que se faz isso são as redes sociais, Clóvis.
Quem de nós tinha oportunidade, né, de forma escancarada, de colocar as suas opiniões dessa forma, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque vamos deixar claro, nem tudo vai para um lado positivo, outros vão para o lado negativo. Os fake news que estão sendo criados, eles trazem essa complexidade de planeta, né? As empresas, ao tomarem a decisão de saírem da Rússia, deixam um recado muito claro. Aliás, tem um ditado, Clóvis, que diz assim: a pessoa que não se posiciona, posicionada está. E é isso que acontece, né? E a gente vê muitos exemplos aqui no Brasil e no mundo, né? Por exemplo, quando o Uber faz aqueles anúncios dizendo aqui não se tolera, né, o desrespeito às mulheres, ele está se posicionando claramente. Então, se você é um machista que agride a sua esposa, você não pode ser meu cliente. Eu não te quero como meu cliente. Entendeu? Então, eu acho que o mundo está passando por uma transformação, né, nesses últimos 15, 20 anos, trazendo essas vozes muito, muito fortes. Né? E tem que ficar claro para as pessoas que as organizações, elas também têm as suas responsabilidades. Quando as empresas efetuam aí os seus trabalhos dentro do mercado e elas obtêm os seus lucros, elas têm de pensar legitimamente o que é que eu estou fazendo para a sociedade da qual eu estou fazendo parte. Então, é muito importante que as empresas se coloquem. A observação que eu faço, Clóvis, e que é a única coisa que eu temo, né, é a seguinte: eu costumo dizer que o crime é organizado no país, mas o terceiro setor, infelizmente, não. Então, falta uma visão de organização do terceiro setor brasileiro, inclusive da responsabilidade civil das empresas, em unificar forças. O que tem acontecido aqui no nosso país, e isso eu temo muito, é que quando uma organização ela cresce num tamanho suficientemente bom, ao invés dela aportar recursos em outras organizações que estão desenvolvendo projetos sociais com resultado efetivo e tudo mais, elas optam por abrir a sua própria organização, a sua própria fundação, o seu próprio instituto, com uma outra visão ou um outro objetivo. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma série de diferentes objetivos sem um foco daquilo que precisa ser transformado. Veja, Clóvis, quando a gente fala de educação, por que educação é tão relevante num país como o nosso, né? Porque, galera, eu não sei se todos vocês têm essa noção, mas num país de 220 milhões de habitantes, que é o que nós temos no Brasil aqui, nós temos 60 milhões de estudantes. É quase um terço do nosso país é formado por estudantes. Portanto, olhar a educação como uma prioridade seria extremamente importante, haja vista a educação ser uma política estratégica de desenvolvimento social, político e econômico de qualquer país. Vocês querem ter um exemplo? Olha só, 70% dos presos brasileiros, Clóvis, não tem um ensino fundamental. Fundamental é aquele que vai até o 9º ano, tá? 70% dos presos não tem. Uma pessoa hoje chega a ganhar 12 vezes menos que uma pessoa que tem um curso superior no nosso país, né? Agora, no início de 2022, na recuperação econômica em relação à pandemia, 77% das vagas foram preenchidas por pessoas que tinham, no mínimo, ensino médio ou um curso superior. Aí a pergunta que vem é: educação é relevante, é importante? Claro que deveria ser, porém uma educação diferente. Não uma educação que te faz decorar fórmulas, e sim uma educação que te faz pensar, uma educação que te provoque, uma educação que te desenvolva enquanto ser humano para essa responsabilidade social, por exemplo, que o Clóvis trouxe, né? E, por fim,
Uma educação mais escolarizada tem menos tolerância à corrupção. Então, de fato, nós estamos falando de um ciclo virtuoso, né? Onde a educação é uma política estratégica de desenvolvimento social, político e econômico de qualquer país, e que nós precisamos pensá-la de forma estratégica, unindo forças. Não é cada um fazer uma coisa, entendeu? É aí que eu sinto que está faltando uma articulação. Emílio, pegando ainda um pouquinho aquele tema da tecnologia, a gente viu, olhando os Estados Unidos, uma grande mudança, vamos dizer assim, quando a gente olha para as grandes empresas americanas, nós vimos nos últimos 20 anos uma grande mudança. Nós tínhamos antigamente empresas do setor financeiro, empresas de petróleo, e de repente nós estamos vivendo um novo momento talvez um pouco mais de 10 anos, 15 anos, onde nós temos as Big Techs. Ou seja, se você pegar hoje as 8 maiores empresas americanas, no mínimo 6 são de tecnologia, uma é de petróleo e a outra é do setor financeiro, outra automobilístico, que é a Tesla. E muitos ainda dizem que a Tesla é tecnologia também. Mas vamos lá. Então, nós tivemos uma grande mudança. Você sente que essa mudança é definitiva? Ela veio para ficar? São essas as empresas que vão se destacar neste futuro, diante de tudo isso que nós estamos falando, dessa revolução tecnológica? Eu entendo, Clóvis, que todo e qualquer, quando a gente estuda, né, desenvolvimento mercadológico de organizações e tudo mais, tudo tem uma curva, né? E eu sinto que nós ainda estamos no finalzinho do início da curva final aqui. E eu vou te dizer por quê. Porque a tecnologia, ela provoca o que a gente chama de exponenciação. Então, vamos dar um exemplo, né? Quem é o Uber? O Uber é a maior empresa de frota de carros do mundo e não tem um carro. Quem é a iFood? A iFood é a empresa que serve alimentação, a maior empresa de alimentação do planeta, mas que não tem um restaurante. Quem é o Airbnb? O Airbnb é a maior organização que oferece hospedagem no mundo, mas não tem um quarto. Então, o que aconteceu é que a economia ela passou de ser uma economia brick and mortar, que é a expressão que a gente usa em inglês. Brick é de parede mesmo, de tijolo, né? Então, nós deixamos de ter uma economia concreta, né? Onde o que vale é você ter 3 hotéis, uma cadeia de 10 hotéis e tudo mais, para uma economia fluida, uma economia que muda. Isso sem falar, Clóvis, na mentalidade. A nossa geração, minha e sua, sempre acreditou que ter uma casa própria, ter um carro próprio, né, fazia parte da nossa condição de vida. Hoje, os jovens não pensam mais assim. Os jovens atuais, né, dessas novas gerações, eles não pensam em ter nada imobilizado. Para que eu vou comprar uma casa, entendeu? De 100 metros quadrados, um apartamento de 100 metros quadrados, se eu vou morar sozinho. Não tem porquê. Por que eu vou ter um carro meu se ele vai ficar parado a maior parte do dia? E é verdade, olha a lógica por detrás disso. Hoje, por exemplo, as pessoas... Eu moro aqui no Morumbi, em São Paulo, tem uma empresa, o centro administrativo do Carrefour é aqui do lado, né? Eu vejo as pessoas chegando 8 horas da manhã para o carro. Elas ficam até às 18. O carro fica parado durante 10 horas. Isso é sano? Não. Você comprou um bem, você mobilizou o seu dinheiro, o veículo está lá estacionado, embaixo de sol, de chuva, de tudo, e você só precisou dele durante 10 minutos do seu deslocamento. Será que nós estamos falando de coisas sanas? Não. É isso que está hoje transformando esse pensar de todos. É isso que está fazendo com que esses jovens repensem, inclusive, empresas, organizações. Hoje eu vou te dizer, Clóvis, né? A mídia, e aí, obviamente, eu falo mídia por causa da tecnologia,
ela faz um papel absurdo aí. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque ela traz uma aceleração das coisas absurdas. Então, o que eu sinto? Eu sinto que a tecnologia, sim, ainda vai continuar, mas ela vai ter um momento em que ela vai começar a cair. E quando é que ela vai cair? Quando as pessoas começarem a perceber que a tecnologia traz um individualismo, que a tecnologia não desenvolve as competências socioemocionais, que você vê em restaurantes, o pai e a mãe, desculpe, 2 filhos, cada um num celular. Isso não dá, cara. Não dá. O desenvolvimento humano não dá para ser negligenciado a um aparelho que me persegue aqui do lado. Entendeu? Então, assim, de fato, a tecnologia vai viver esse momento, né? Na hora que ela chegar no ápice, vai ser o ápice da inteligência artificial. Na hora que nós tivermos a inteligência artificial como crista da onda, ou seja, todo mundo utilizando, não vai ter mais a necessidade disso. Aí as pessoas vão começar a sentir falta do outro, né? E é isso que eu digo, que a história do planeta é cíclica. É cíclica. Lembre-se que, na Idade Média, ninguém tinha acesso a conhecimento, à informação. Era tudo esotérico, né? Era toda aquela situação. Em seguida, você veio os iluministas trazendo a lupa, né? Trazendo a luz, a ciência. Nós estamos vivendo os 200 anos do iluminismo. Esses 200 anos vão se estender a mais 100 anos, 300 anos, e a partir daí as pessoas vão sentir falta do outro lado, da espiritualidade, porque hoje realmente acontece isso. Né? Por exemplo, hoje se fala em meditar como um dos recursos de equilíbrio humano. Não se falava isso antes. E realmente a meditação ela traz a você o acalmar da sua mente. Então, eu sinto que nós estamos num momento em que a tecnologia está chegando ao seu pico, mas a partir daí as pessoas vão começar a se questionar de dizer o seguinte: será que vale tudo a pena isso que eu estou vivendo? Será que vale a pena essa loucura inteira do que eu estou vivendo? Será que é isso que eu quero como seres humanos? Entende? E os jovens que estão aí, eles já têm esses questionamentos. Maravilha. Entrando na nossa reta final, porque a conversa está maravilhosa, a gente já está com 1 hora de bate-papo aqui. Passa muito rápido. Passa rápido, é. Mas vamos pegar uma coisa que eu acho que é muito bacana. Você é uma pessoa que tem vamos dizer assim, hobby, viajar muito. Você está sempre viajando, você tem uma lista excepcional de países que você já visitou. E sempre em busca de questões relacionadas aí à cultura, à história, à busca de conhecimento, porque é tudo isso que as viagens nos proporcionam, né? A possibilidade da gente estar, sei lá, vamos supor, em Barcelona e estar ali tendo uma experiência, né, de conhecimento, dos hábitos culturais, da história, das origens, das tradições, enfim. É você fazer parte da história quando você viaja, né? Se sentir um participante dela. Conta um pouquinho sobre essa sua característica de gostar de viajar e um pouquinho dessas suas mais de 100 de viagens por aí. Conta aí para a gente um pouco. Claro. Olha só que coisa engraçada, né? Eu me lembro numa aula do 7º ano do ensino fundamental, anos finais, de uma professora chamada Estefânia. Por isso que eu falo que os grandes professores marcam a vida da gente. Ela falou assim: esse ano nós vamos estudar todos os países e todas as capitais do mundo. Eu falei: Jesus, para que eu preciso saber todos os países e capitais do mundo? Eu falei: um dia eu vou usar isso, e realmente aconteceu. Quando eu atingi, eu consegui sair do país, que era um sonho meu, aos 18 anos de idade. Eu conseguia ir aos Estados Unidos trabalhando como auxiliar de guia turístico para levar as pessoas para a Flórida, porque eu não tinha dinheiro para isso. E disso me veio uma expansão de consciência. O quanto você aprende saindo da sua realidade aqui, né? E aí, a partir dos 20 anos, eu fui maturando isso, mas eu ainda não tinha condições financeiras
para fazê-lo, mas eu comecei desde os 25 eu comecei a fazê-lo, e desde os meus 30 anos de idade, eu estou com 52, farei 53 anos este ano, eu defini como um hobby. Então, eu visito de 3 a 5 novos países todos os anos. Os únicos anos que eu não os fiz foram os anos da pandemia, do ano de 2020 e nem 2021, porque ainda as fronteiras não estavam abertas, né? E quando eu vou para um país, Clóvis, o que eu faço? Eu acho que é um pecado você ir para um país sem minimamente conhecer o mínimo dessa cultura. Então, quando eu vou para um país, primeiro eu escolho a seleção dos países para os quais eu vou. Essas escolhas, elas são baseadas num critério lógico, como, por exemplo, a cobertura territorial, não é? Aí eu vou estudar história, geografia, formação étnica, política, economia, religião e gastronomia daquele país. E eu aprendo sobre isso, eu monto um booklet, né, de informações, e quando eu vou para o país, eu contrato um historiador lá, daquele país. Com ele, comigo, eu levo aquilo que eu li a respeito do país. Com ele, eu aprendo o que ele vive no país. E durante os dias que nós estamos juntos, né, a gente constrói esse aprendizado conjunto. Eu estive já em 111 países no mundo, né? Eu conheço a América do Norte inteira, a América do Sul inteira, eu conheço a Europa inteira, a Europa inteirinha. Esse foi o primeiro continente que eu quis a conhecer na sua totalidade. Eu conheço desde os micropaíses, como Mônaco, Liechtenstein, San Marino, Vaticano, a Ilha de Malta, a Ilha do Chipre, como eu conheço países que não estão na lista, né? Então, você tem ali a Ucrânia e a Rússia, que infelizmente estão nessa catástrofe, mas eu conheço a Moldávia, e entre a Ucrânia e a Moldávia existe, ou Moldova, chama do jeito que você quiser, Moldávia ou Moldova. Existe um país chamado Transnistria. Esse país, quem tiver aí com o Google, dá uma procuradinha. Transnistria. É um país de 500 mil habitantes na fronteira da Moldávia com a Ucrânia, que se tornou independente em 1991. É formado, obviamente, por origem russa, mas eles têm passaporte próprio, têm moeda própria, mas não são reconhecidos pelas Nações Unidas por uma nação. Eles são reconhecidos por 43 países do mundo, dos 193 que nós temos. Mas o que me chamou a atenção desse país foi a moeda. Eles têm uma moeda de plástico. Foi o único país do mundo, dos 111 que eu visitei, que tem uma moeda em plástico mesmo, um plástico bem duro, como fosse essa tampinha de garrafa aqui, mas é uma moeda de plástico. E claro, né, viajar, Clóvis, é você se permitir a conhecer absolutamente tudo, e você desenvolve a sua capacidade de respeito pelos outros. Porque você vai para países muito diferentes, com costumes diferentes. Então, quando você vai, por exemplo, para a Palestina, e você entende na Palestina que o regime islâmico ele não concebe, né, a liberdade da mulher, ou mesmo uma diferente sexualidade, você tem que entender por quê, ao invés de somente criticar. Então, em cada um desses países, eu tenho o poder de concordar ou discordar, né? Mas em todos eles eu devo respeitar. A minha última viagem aconteceu, então, na Ásia Central, quando eu conheci o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Aliás, só uma curiosidade de vocês, esse sufixo tão, né, na verdade, vem de Istan, então é Cazaquistão, Uzbequistão. Esse Istan significa aquele que pertence a. Então, o Cazaquistão seria aquele que pertence ao cazaque. O Uzbequistão, aquele que pertence aos ubeques. Né? O Turcomenistão, aqueles que pertencem aos tucumens. Então, são países que foram formados, né? Que fizeram parte, inclusive, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos primórdios, ali no final da Segunda Guerra Mundial, e que, para mim, é uma paixão conhecê-los. Né? Eu antes fazia registros escritos
eu comecei a gravar. A minha historiadora da Armênia disse: tem que gravar vídeos. Aí eu comecei a gravar vídeos, muitos deles estão no meu Instagram ou no meu Facebook. Eu abri um canal no YouTube, mas não foi para frente porque eu fiz para mim, né? E aí eu perdi a senha, aí nunca mais eu acertei. Mas eu vou te dizer que as viagens, de fato, Clóvis, para mim são o melhor investimento que uma pessoa poderia fazer em si. Junto delas, eu estudo religiões há 30 anos. Eu tenho uma crença, obviamente, superior. Eu sou cristão porque eu acredito em Cristo como Filho de Deus, mas eu não tenho religião. Eu não sou católico, eu não sou budista, não sou hinduísta, não sou nada. Eu sou espiritualista, mas eu estudo todas essas religiões. Hoje eu sou cabalista, eu estudo a Cabalá já há 9 anos, né? E eu respeito todas as religiões pelas quais eu já passei. Eu já fui católico, fui hinduísta, fui espírita, fui budista, e agora estou como cabalista. Na verdade, um espiritualista, uma pessoa aberta a conhecer e a respeitar o outro. Eu acho que isso fala muito de mim enquanto ser humano, né? Isso me molda, né, da forma que eu penso, da forma que eu faço. E falando em pensar, Clóvis, essas viagens, elas me trazem a certeza de que eu tenho as minhas próprias opiniões. As minhas opiniões não são baseadas em leituras, apesar de respeitar as leituras, a reportagem, eu acho que nós temos que nos munir de tudo. Mas eu tenho as minhas próprias opiniões por ter vivido momentos ali. Então, por exemplo, quando a gente vê Belarus, né, ou Bielorrússia apoiando a Rússia, eu sei por quê, eu estive lá, eu vi aquilo lá acontecendo, entendeu? Na hora que você vai à Coreia do Norte, né, e você vê aquele regime todo, será que aquilo um dia vai terminar? Eu tenho a minha opinião sobre isso. A hora que você vai à China e vê a China como a segunda maior potência do planeta, sendo um país comunista, isso vai continuar? Entendeu? Então, são essas provocações que eu gosto de fazer a mim mesmo. Perfeito. Bom, vamos chegar aqui na etapa final. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem feito um estudo de caso aqui no canal, já desde 2020, né? Eu escolhi uma empresa para fazer um estudo, na verdade, de toda vamos dizer assim, o calvário que ela andou vivendo, que foi exatamente a Oi, né? Uma empresa que já foi uma das gigantes do Brasil, quase faliu, teve uma dívida aí de 65 bilhões de reais, né? E a maior recuperação judicial da história do Brasil, né? Considerando uma empresa de capital aberto. E ela vem passando por um turnaround aí excepcional, conduzida por uma pessoa. Eu queria saber se você teve a oportunidade de conhecer, porque era da área de tecnologia, né? O Rodrigo Abreu, que foi presidente da Cisco, né, durante uma época. Você teve contato com ele? Você chegou a conhecer? Tem acompanhado o trabalho que ele está fazendo na Oi? Então, eu conheci a Oi na época da telecomunicação, eu estava na McAfee nessa época, né? Sim. Quando a gente teve esse boom de comunicação no mercado. Eu me lembro da BCP, por exemplo, que também acabou se indo, e eu me lembro porque no prédio tinha McAfee e 2 prédios ao lado ficava realmente o prédio da BCP. Eu me lembro que foi um momento, né, Clóvis, que muitas empresas elas vinham e apareciam. Você se lembra da Ball? Lembra? Nós tínhamos o UOL, que era uma grande tecnologia, a Ball, que foi criada, o Terra, né? E que simplesmente elas foram se engolindo assim. Então, eu me lembro, sim, da Oi, né? Eu me lembro da forma que eles se posicionavam. Eles tinham um posicionamento muito mais próximo, né, do cliente, mas tudo me levou a crer, isso que eu estudava na época, de que a parte de tecnologia da Oi não era tão desenvolvida quanto as demais. Então, assim, não basta você ter só um posicionamento de respeito ao seu consumidor se você não entrega um valor de produto para o qual você está preparado e cobrando por ele, entendeu? Então, foi isso que eu observei nesses anos que eu pude estar em contato com essas grandes empresas de telecom. E na época da Cisco, você chegou a conhecer o Rodrigo Abreu? Eu não me lembro dele, não. Não me é um nome, é um nome familiar,
mas eu não me lembro de ter tido um contato direto com ele, não. Eu me lembro da Cisco. Ele presidiu exatamente aquela época que você estava na Microsoft. Aquela época que você estava na Microsoft, sim. Ele estava na Cisco, exatamente. Muito bom. Olha, Emílio, eu queria enormemente te agradecer por ter aceito esse convite, por ter dedicado esse seu tempo aqui para esse bate-papo conosco. A casa está de portas abertas, né? Foi prazeroso, passou rápido, e eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito, muitas mensagens, muitas reflexões que você nos presenteou aqui. E eu acho que esse é o sentido da vida, né? A gente está sempre, eu lembro sempre uma frase que a gente precisa ter espírito de abertura, porque se nós tivermos esse espírito de abertura, nós teremos a humildade para aprender todos os dias. E aí eu comecei a dizer que também, eu aprendi isso, que além da humildade para aprender, nós temos que ter a generosidade de compartilhar. E aí a gente realmente começa a fazer um mundo melhor, né? Na hora que a gente tem a humildade para aprender e compartilha o que aprendeu com o outro. Porque esse é o grande sentido da vida, né? É você tentar deixar um legado, tentar deixar uma contribuição, tentar deixar um mundo melhor depois da sua passagem, ou até mesmo durante a sua passagem, durante a sua jornada, né? Então, eu quero lhe agradecer enormemente por ter estado aqui e vou deixar aqui agora um espaço para você fazer esse fechamento. Muito grato. Clóvis, sou eu quem agradece. Em primeiro lugar, a você pela lembrança do meu nome e o convite aqui. Em segundo lugar, a todos aqueles, aquelas e aqueles que estão nos vendo e ouvindo até esse momento. O Evandro dizendo que virou meu fã, a Isaura agradecendo, gratidão, não é? Que coisa boa, né? Ver as pessoas minimamente apreciando aquilo que nós estamos fazendo. Porque aqui, como você disse, né? Eu acho que o papel de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é compartilhar. Aliás, nós não falamos aqui sobre isso, mas, pessoal, eu sou voluntário de uma ONG chamada Cidadão Pro Mundo. É uma ONG que leciona inglês para crianças e jovens carentes de comunidades. Essa ONG esse ano faz 25 anos. Eu sou o voluntário mais antigo, ininterruptamente dentro da ONG. Eu estou lá há 16 anos lecionando inglês para crianças e jovens nas comunidades aqui de São Paulo. Porque eu digo, Clóvis, que eu decidi uma coisa na minha vida. Eu não vou sair desse mundo pior do que eu cheguei, né? Eu tenho que me reformar enquanto pessoa, enquanto ser humano, e vou sair daqui melhor do que eu cheguei. E compartilhar é, sim, uma das principais atitudes e ações que um ser humano tem de fazer para que ele possa ser diferente, provocar algo diferente. Não tem como você fazer a mesma coisa, né, esperando uma ação diferente. Não tem como a gente cruzar os braços para um país do jeito que está, não é, e esperar que ele vai sozinho sair dessa. Não. Ou a gente arregaça as mangas, né, e vai à luta e faz por nós, por nosso merecimento, ou a coisa não vai acontecer. Né? É muito fácil criticar, Clóvis. É muito fácil. Agora, o negócio é saber o que você está fazendo para que essa mudança. E a mudança começa com você. Né? Então, para finalizar a noite, gratidão, Clóvis, por tudo isso. Pessoal, acreditem, vocês são capazes de tudo nessa vida, através do compartilhar e da generosidade. É isso que vai mudar esse planeta. É o amor que faz com que isso aconteça. Tá bom? Gratidão, uma boa noite, um bom descanso a todos vocês. Emílio, super obrigado. Fica com Deus. Pessoal, uma ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Emílio. Tchau, querido.